Olá, seja bem-vindo novamente a mais uma aula de filosofia. O nosso conteúdo é sobre política. Na aula passada nós trabalhamos sobre a política de Hobbes, né, que ele vai estabelecer ali nos seus estudos que a política ela vai surgir como um contrato social. Então as pessoas ela vai estabelecer um contrato com uma determinada pessoa para que essa pessoa possa representar e criar novas regras para que nós não venhamos a entrar em conflito na sociedade. Hoje vamos estudar a política de Locke, tá? Vamos estudar a teoria, como que ele apresenta a política para a sociedade, como que ele vai estabelecer essa noção do surgimento da política como uma forma de organizar os poderes entre a sociedade. John Locke, né, assim como Hobbes também, é um filósofo inglês que nasceu em 1632 e morreu em 1704. Também refletiu sobre a origem do poder político e sua necessidade de congregar os seres humanos que o Estado e a natureza viviam isolados. Vamos voltar um pouquinho, né, quando as pessoas estavam na sua plenitude, né, de seres humanos isolados, no tempo das cavernas ali. Então nós tínhamos o quê? Seres humanos em estado de natureza. Então, sempre quando vocês ouvirem esse termo, né, estado de natureza, significa que as pessoas ela não tinham essa organização de sociedade, essa organização política que nós temos hoje. Eram pessoas livres, poderiam caminhar livremente, nuas, poderia não se casar ou não ter filhos, poderia ter quantos filhos quisesse, porque não tinha essa noção de trabalho também. Tá? Então, é o estado de natureza e viviam isolados, porque se não tínhamos noção de sociedade e de política, então isso acaba tornando as pessoas isoladas uma da outra, né? Porque não existe essa afeição, essa empatia com o outro para poder estabelecer regras de convívio. Então, qual que é a diferença então de Hobbes para John Locke, né? Enquanto para Hobbes nós estávamos vivendo em estado de guerra um com o outro, nós sempre estamos enxergando o outro como um concorrente, sempre querendo um patamar a mais que o nosso concorrente. Isso não se trata somente da política. Na sociedade atual nós temos isso também, né? Nós sempre estamos numa disputa para poder vencer na vida. Se nós temos então, por exemplo, um concurso, logicamente que você vai, o seu oponente também é um adversário seu. Então você vai enfrentar ele como adversário, você vai estudar, procurar ler mais e assim por diante para poder passar na frente dele. Então, esse estado de guerra não é lutas, né? Não são massacres, são nossos comportamentos dentro da sociedade. Então, para John Locke, né, por falta de contrato, havia guerras, cada um lutando por seus interesses. Então, a regra ali era o seguinte, né? Se nós não temos regras sociais, então nós podemos fazermos o que quiser. Se nós não temos uma regra de que eu não posso invadir o seu espaço, então eu posso invadir o seu espaço porque nós não entramos num acordo ainda. Então, se eu posso, por exemplo, colar numa prova de vestibular, significa que não tinha uma pessoa me fiscalizando. Então, são brechas que vai fazer com que as pessoas sempre vá se sobressair em relação ao outro, tá? Então, são esses interesses nossos aqui que fez com que surgisse, então, um contrato social. Porque John Locke também, ele é um contratualista que nem era Hobbes, né? Então, nós vamos gerar a política ali como uma forma de contrato. Então, nós estamos contratando uma pessoa para poder exercer uma função a qual nós estabelecemos. Então, para evitar esses problemas, né, que é o estado natural dos seres humanos, né, então o Estado teria surgido como essa forma de vincular, né, regular o comportamento das pessoas. Então, vamos estabelecer o seguinte: existe várias pessoas, né, lutando pelo seu espaço, lutando pela sua sobrevivência ali no nosso estado de natureza. Então, até que alguém fala o seguinte: ó, nós estamos entrando muito aflitos, né? Nós estamos muitas brigas, muitos interesses. Então, vamos respeitar o nosso espaço. Vamos respeitar o nosso espaço e vamos estabelecer regras também, né? Você cuida do seu espaço, eu cuido do meu. E, à medida do possível, eu vou cuidar do seu e você cuida do meu. Vamos estabelecer esses tipos de regras.
Então começou esse tipo de contato, esse tipo de conversa, diálogo naquele tempo ali. Aí sim foi surgindo então as políticas sociais, né? Vamos respeitar o espaço do outro, eu respeito o seu e você respeita o meu. E nós vamos nos ajudando. Então, caso venha acontecer algum conflito com outros tipos de povos, outras sociedades, então vamos criar então um exército, né? Uma pessoa que vá vigiar a nossa tribo aqui. E assim vai surgindo, né, muito lentamente, esse conceito de sociedade, conceito de política, era o dia a dia que foi surgindo, então, essa noção da necessidade, então, de controlar e dar mais segurança aos indivíduos, né, porque o Estado ele também tem que prover a segurança dos seus indivíduos e dos seus direitos naturais. Que eram esses direitos naturais? Então, nosso estado de natureza, nós temos então a liberdade, porque nós somos seres livres, desde do antepassado nós somos seres livres, né? E também nós temos a propriedade, porque querendo ou não, lá no passado nós tínhamos nosso pedacinho de terra, de chão ali, então nós tínhamos que cuidar desse pedacinho de chão, de terra. É uma propriedade nossa, nós nascemos numa terra, numa determinada localidade, então nós somos donos dessa terra. Então o Estado ele tem que prover, né, manter a nossa liberdade, né, que é o nosso poder de escolha, ir e vir, e a nossa propriedade também. Então, se você hoje construiu uma mansão, uma casa, tem a sua casa, tem seu carro, o Estado, então, ele tem o dever de prover a sua propriedade, né, prover a segurança da sua família, a segurança da sua casa, a segurança do seu carro, a sua integridade física também e a sua liberdade. Isso aqui é tudo responsabilidade do Estado. Né? Não é uma responsabilidade de um cidadão só, é uma responsabilidade de um Estado como um todo. Na apostila de vocês traz o seguinte texto: Locke defende o poder das leis pautadas no justnaturalismo, né? Para o controle da sociedade e do próprio governante. As leis garantiriam, inclusive, a separação entre o poder público e o poder privado, entre o que é próprio do Estado e daquilo que compete a cada um. Se nós temos, então, o poder público aqui, que são os nossos patrimônios públicos, então é dever do Estado gerar mais escolas, gerar mais hospitais, gerar mais centros sociais, mais políticas governamentais para a população mais pobre. Isso aqui é função do Estado. Além de criar esses patamares também, essas instituições, essas localidades, seja ela de escola ou hospitalar, ele tem que zelar também por esses prédios, por essas políticas sociais. Não adianta só você criar uma política e deixar haver navios. Tem que gerar, tem que nutrir para que possa atender como um todo uma sociedade. Senão, não adianta. E também preservar o poder privado. Né? Então nós temos aí, na atualidade, nós temos então empresas privadas, né? Que são os nossos locais de trabalho. Então nós temos é dever do Estado também cuidar desses patrimônios privados para que não venha o vandalismo, não venha o roubo e assim por diante. Porque as empresas privadas também ela tem uma função importante na sociedade, que é a geração de emprego. Gerando emprego, nós temos mais renda. Gerando mais rendas, renda significa que o Estado, então, está gerando, a máquina pública, então, está gerando mais impostos, gerando mais emprego, e sim, a nação ela consegue, né, evoluir de uma classe ali muito baixa, né, que é um país subdesenvolvido, para um país desenvolvido. Tá? Então, para a forma de conclusão, John Locke está dizendo o seguinte, né? Devido a nossos conflitos, devido a essa necessidade de manter o nosso justnaturalismo, que é o naturalismo correspondente à justiça, então, o Estado ele tem que manter isso, então vamos criar um poder político. Criando o poder político, vamos evitar então um conflito direto entre pessoas, entre classes sociais, entre tribos da mesma sociedade, e assim por diante, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Leiam a apostila e eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.